Dia 207, segundo Crônicas, capítulo 17, ao capítulo 18, versículo 34. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Aserá que havia em Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles, enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e conseguiu fortalezas e cidades-armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã e com ele 280.000 homens. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além do que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Você vai comigo a Ramote-Gileade?" Josafá respondeu: "Sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra." Josafá disse mais ao rei de Israel: "Consulte primeiro a palavra do Senhor." Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: "Devemos ir lutar contra Ramote-Gileade ou devo me conter?" E eles responderam: "Vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei." Mas Josafá perguntou: "Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos?" O rei de Israel respondeu a Josafá: "Há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. O nome dele é Micaías, filho de Imlá." Josafá disse: "O rei não deveria falar assim." Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: "Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá." O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: "Assim diz o Senhor:
Com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Suba a Ramote de Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devo me conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará. Eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que, a meu respeito, ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa, e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por qual caminho passou o Espírito do Senhor a sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: Eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: Assim diz o rei: Metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: Que todos os povos ouçam isto. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Aquele é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para atacar. Porém, Josafá gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: Dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol, morreu. Romanos capítulo 9, do versículo 19 ao capítulo 10, versículo 13. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória?
Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porém, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmos capítulo 20, versículo 1 ao 9. Que o Senhor lhes responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Provérbios capítulo 20, versículo 2 e 3. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca, peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Terminamos o dia 207, nós nos vemos amanhã no dia 208. Até mais.